ver como é que tá. Espera, isso. Começando então. Bom dia aos nossos telespectadores. Que Deus abençoe seu dia, que a sua vida seja grandemente abençoada a partir de agora, através do nosso programa, da nossa entrevista. Nós estamos treinando para fazer um programa de televisão. E hoje a minha entrevistada nada mais, nada menos do que a Grace Kelly, a minha sobrinha amada do coração. Já carreguei ela muito no colo, mas agora eu já não posso mais carregá-la no colo, mas eu carrego no coração. Bem, nós viemos a Paranavaí, estamos em Paranavaí, no Paraná. Viemos fazer um congresso de reconstrutores de templos do Espírito Santo. E a Grace participou com a gente e a Grace me ajudou na aula. Nós preparamos uma encenação para falar de restauração. Quebramos um vaso e fizemos lá uma encenação para mostrar a dificuldade de juntar os pedaços e fazer toda aquela recomposição. E a Grace é uma perita no assunto. Ela faz esse trabalho de restauração com peças decorativas, mas a partir desse congresso ela vai ser reconstrutora de altares, reconstrutora de templos do Espírito Santo, né, Grace? E eu quero que você conte como é que foi. A gente não teve tempo de conversar e eu quero saber como foi a sua experiência no congresso. Então, a princípio eu fui para participar, mas para trabalhar também, né? Então participei dessa experiência de montar o vaso novamente, né? Reconstruir o vaso, foi uma experiência muito boa, até porque Deus foi trabalhando comigo, a dificuldade de estar na frente, né? De um público. Então Deus desde o começo já foi trabalhando comigo para mim vencer essa barreira, né? De estar lá na frente, né? De todos me observando, né? Então a partir daí o Espírito Santo já começou a trabalhar na minha vida. E enquanto você ministrava, realmente era como se fosse tudo para mim, né? Quando você pregava sobre se posicionar na presença de Deus, sobre quem nós somos, era realmente o que eu estava precisando saber e entender, quem eu sou em Jesus. Né? Então, enquanto eu ia lá reconstruindo o vaso, Deus foi ministrando meu coração. Porque cada vez que você foi falava, juntando as suas pecinhas também? Fui juntando porque as pecinhas do vaso e juntando as minhas pecinhas. Você pegar todo aquele monte de pedaços de vaso. Primeiro você fez o quê? Você analisou, não é? Porque isso. Que peça? Eu fiquei imaginando ali, por onde ela vai começar? Qual é a base? Isso. Por onde começa? E foi o mais difícil, né? Conseguir juntar, né, as peças e descobrir qual se encaixava onde. Né? E durante todo o tempo que eu estava lá tentando montar o vaso, era como se o Espírito Santo falasse pra mim, assim eu faço, só eu monto, né? Nós não pudemos conversar, mas era como se Deus estivesse falando assim, isso aqui eu vou fazer na sua vida e na vida das pessoas, só eu faço, né? Porque por mais que eu tentasse colar o vaso e deixar ele perfeito, ele não ficaria. E o tempo todo o Espírito Santo ia me falando, isso aqui só eu faço, só eu reconstruo, só eu colo as peças, só eu restauro. E só eu torno perfeito de novo. E o tempo todo eu montando o vaso, descobrindo, olhando as peças, o Espírito Santo ficava me lembrando e me repetindo isso na minha mente. Só eu faço, só eu reconstruo. E a minha vontade era já de falar. Era de estar lá montando o vaso e já começar a falar. Já começar a ministrar. Já começar a ministrar, que muitas áreas, não muitas, acho que todas as áreas da nossa vida, é só Jesus que reconstrói. E a reconstrução que o Espírito Santo faz em nós, ela não fica aquelas marcas que eu vi ali no vaso. Depois a gente vai trazer a foto para isso, de ficar marca, não é? Por mais que você queira, você lixa, você passa uma tinta por cima, mas ainda não é possível fazer uma restauração perfeita. Porque a perfeição só vem do Senhor. E no desenrolar depois do congresso? Então, né, teve essa parte e o Espírito Santo repetindo, né, que só ele deixava perfeito, só ele deixava sem marcas, era isso que ele ficava falando comigo. E então daí depois sentei, né, terminamos a palestra, né, sobre realmente se posicionar e deixar, né, Deus tratar, né, de ser, muitas vezes você falou sobre jogar limpo com Deus. Isso. Deus, eu tô assim mesmo, eu fiz mesmo e eu preciso mudar. E realmente
era isso que eu falava. Eu falava, Deus, eu não posso mais continuar assim. Eu não quero mais continuar Isso. assim. Né? Eu preciso mudar. Eu preciso voltar como lá no primeiro amor. Eu preciso voltar onde quebrou, onde trincou o meu vaso. E eu preciso, né, que o Senhor restaure. Então o tempo todo eu fiquei orando isso de Deus. Deus, eu não quero mais ficar assim. Né? E daí você deu uma pausa pro café da tarde, né? Fomos comer um lanchezinho, lanche, né? Bem gostoso. E eu e a Sueli tínhamos conversado bem pouco aqui, né? Não conversamos exatamente quase nada sobre minha vida, ministério, nada. Daí eu, minha mãe e ela conversando, e a Jalmira, estávamos ali numa conversa comum, e de repente a Sueli olhou pra mim e começou a falar tudo que eu tinha falado pra Deus agora há pouco, numa conversa. Né? E ela começou falando que ela via uma luz em mim, algo que eu precisava deixar brilhar. Que nem eu sabia, que nem eu realmente tinha percebido isso. Mas que eu precisava caminhar e dar os primeiros passos. E realmente era tudo que eu, o tempo todo, assim, um pouquinho antes, eu ficava, Deus, eu quero sair daqui liberta. Isso. Eu me sentia presa, realmente presa. E Deus usou ela para falar que eu precisava caminhar, que eu precisava me soltar, né, me liberar e deixar Deus agir e me posicionar em Jesus, sobre quem eu era. E realmente, ela falando, eu já comecei a chorar, porque realmente era tudo que eu estava falando para Deus, que eu precisava e que eu queria, que eu realmente queria caminhar, voltar a caminhar. Né, que em algum momento eu tinha parado, estacionada. E realmente Deus usou ela para falar tudo. E ela falava, e parece que passava um filme na minha mente. Tudo que eu estava falando com Deus e com que você ministrando, né? Sobre deixar Deus restaurar realmente os tempos do Espírito Santo. E ele já começou. E ele manda e vem aula prática e aí começa. E agora? E ali começou a minha cura, porque né, eu mesma fiquei assim, admirada de ver que muitas vezes eu pensava, será que Deus me ouve? Será que realmente Deus me ouve? Muitas vezes passou isso pela minha mente, né? Será que realmente Deus está me ouvindo, está me vendo? E ali eu pude ver que realmente Deus estava me ouvindo, porque eu tinha acabado de falar com Ele. Que né? experiência. Aí voltamos para a aula, né? Daí você fez um momento de oração, um momento de liberarmos perdão. Né? Muitas áreas da nossa vida que fica presa por falta de liberar perdão para os nossos pais, para o nosso marido, né? A questão da reconciliação mesmo, não é? com o marido. Isso, e liberar perdão para mim mesmo. E daí, nesse momento, Deus realmente começou a falar comigo e usou a Sueli novamente para vir orar. E aí o Espírito Santo usou a vida dela para realmente falar toda a minha vida, toda a minha história. E ela não sabia, ela não me conhecia, não sabia nada. E realmente Deus usou ela. E muitas vezes Deus usou ela para falar que eu precisava caminhar, que eu precisava me soltar, que eu precisava realmente continuar o que Deus tinha na minha vida. Né, que eu precisava permitir que Deus agisse e realmente o Espírito Santo usava ela para falar que eu precisava saber quem eu era em Jesus, que era o que você estava ministrando, né? Você ministrou, quem você é em Jesus. O tempo todo que você ministrou, você falou sobre quem nós somos em Jesus. Isso. Que a gente não precisa se preocupar com o que os outros pensam ou falam. E até então eu sempre andei muito assim, preocupada com o que os outros pensavam ou falavam. E o tempo todo na aula, você dando a aula, eu falava, Senhor, eu preciso disso. Eu preciso aprender quem eu sou em Jesus. Eu preciso ter essa confiança. Confiança, né? Restaurada. Que a pastora tem. E Deus usou ela e realmente falou que eu precisava caminhar e andar. E foi muito lindo. Amém. Né? Tudo que Deus falou ali, falou da minha vida, que via todas as vezes que eu chorava, mas que o choro, né, ia cessar e que Deus realmente ia me levantar de dentro. Como você muitas vezes falou que precisava se levantar de dentro. Se levanta de dentro, porque é esse bom ânimo que Jesus falou, não é? Porque ele disse, tem de bom ânimo. E nós precisamos desse bom ânimo. Esse bom ânimo é você se levantar de dentro. Primeiro acertando os focos de tensões com você mesma. Isso, os focos de tensões. E depois você acerta os focos de tensões com Deus, com o pai, com a mãe, com o marido, com os filhos, as finanças, ministério, vida profissional secular e em todos os pontos. Então, quando você resolve cada ponto encarando de frente, então você começa a se levantar de dentro.
Você começa a descobrir quem você é no Senhor. E você descobrindo que se Deus é Deus, Ele investiu em você, investiu na minha vida sem ter preparo nenhum. Imagina esse Deus. Meu marido de saudosa memória que dizia: Deus, você é louco de investir tudo na minha vida, um cara como eu. E Deus, olha, ele chama o ser humano e ele não espera o ser humano ficar pronto. Ele dá a procuração, ele investe essa autoridade, ele dá uma camisa para você vestir. E quando o ser humano ele se apropria disso, poxa, Deus apostou na minha vida, Deus investiu na minha vida, Deus acreditou em mim, como é que eu não vou acreditar em mim? Eu preciso restaurar então. Eu preciso me levantar de dentro e descobrir quem eu sou. Se você já sabe quem é Jesus e se posicionou, segundo passo, quem eu sou nele? E eu sempre faço uma pergunta. Você precisa... Qual é melhor? Não sei se seria certa a pergunta. Você ser amiga do presidente ou o presidente da República do Brasil ser seu amigo? Qual é o mais importante? Eu ser amiga dele ou ele ser meu amigo? Ou ele ser seu conhecido. Eu digo, eu conheço o presidente da República do Brasil. Ou ele dizer, eu Ou ele conheço dizer, ela. essa pastora aí é minha amiga, já comi cuscuz com ela, já tomamos café da manhã, já viajamos juntos, já fizemos um... Ok? Então veja, Deus me conhece. Eu não conheço, mas Ele me conhece. Então isso é que é importante. Ele me conhece. Ele investiu na minha vida. Ele me chama pelo nome. Ele chama pelo nome, Ele te conhece, Ele sabe o lado da cama que você dorme, Ele conhece quando cai uma lágrima escondidas, Ele sabe de todas as coisas. Então, e foi isso que Deus ministrou na minha vida, que eu precisava entender que Deus me conhecia, que Ele tinha propósito na minha vida, independente da circunstância, independente do que as outras pessoas pensavam, eu precisava me posicionar diante de Deus. E daí caminhamos, né? Ela caminhou comigo e falou que Deus realmente me chamava para caminhar. Aí terminamos a oração, ela voltou para a cadeira dela, eu voltei para a minha. Mas no caminho até eu chegar, mas bem pertinho, até eu chegar na minha cadeira, eu pensei, Deus, e agora? O que foi tudo isso? O que vai acontecer agora? Como vai ser? Porque foram tantas coisas que Deus falou que eu realmente pensei, né? E agora? Como vai ser? O que foi tudo isso? O que vai acontecer a partir de agora? Né? Realmente aconteceu tudo isso? Deu tudo isso que realmente ela falou? E daí, quando eu cheguei na minha cadeira, eu olhei a Sueli lendo a Bíblia e vindo na minha direção. E daí, no meu coração... O Espírito Santo falou, lá vem outra vez pra você. E daí quando ela chegou, ela falou, Grace, o Espírito Santo, Deus mandou te mostrar esse versículo. Daí ela leu pra mim, Daniel 8:12. Vou ler pra você. E você gravou, muito bem. Daniel 8:12. Muito bem. Isso. Que dizia assim... Só um minutinho, deixa eu achar. 12:8. Daniel 12:8, não 8:12. Daniel 8:12. Ela falou, Grace, Deus mandou eu te entregar essa palavra. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Meu Deus! Eu fiquei pasma, porque era o que eu tinha acabado de pensar. Jesus, que e ele disse, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Deus, que lindo! Aí ela falou assim, Grace, porque de repente amanhã pode ser que você pense, né, o que foi tudo isso? Eu falei, Sueli, eu acabei de pensar. Eu cheguei na minha cadeira, eu falei pra Deus, eu falei, Deus, o que foi tudo isso? O que é tudo isso? O que vai acontecer a partir de agora? E ele, ela, glória a Deus, porque Deus respondeu na hora. E eu que me sentia muitas vezes que não sabia se Deus realmente me ouvia, ele respondeu na hora.
Ele já sabe, conhecia o meu pensamento. Porque enquanto eu pensava, Deus já estava falando, Sueli, entrega essa resposta para ela. Então, assim, foi lindo de ver. Gente, lindo. Por isso que eu te adoro, Jesus. E realmente é isso que você falou. Você vê que Deus te conhece. Então, realmente, o que eu precisava era me posicionar e entender que Deus me conhecia. E realmente, Ele me olhava a todo instante, conhecia os meus pensamentos. Então, foi E você se tremendo. posicionou e a resposta foi chegando. Foi Foi tremendo. E rápido. Que lindo. E é rápido que Deus está fazendo e vai fazer. Não, mas você nem sabe. E depois, outras vezes, depois conversando com a Sueli, eu esses tempo atrás tive um problema de coluna, né? Nós oramos uma vez e Deus revelou para você que havia um demônio, né? Na minha coluna. E daí depois daquilo, acho que depois de uns dias fiquei bem ruim, o médico queria até me internar, mas não sabia o que era, porque não descobriu, tirou radiografia, não tinha nada, né? Então eu fiquei realmente bem travada e Deus revelou a ela que, por isso que Deus entregou a palavra que eu precisava levantar e caminhar, porque eu estava assim, Travada. Ela me via totalmente deitada assim, presa. Então Deus foi confirmando durante o congresso. Foi passo por passo, cada hora Deus revelava um pouquinho e mais um pouquinho. Então por isso que muitas vezes daí Deus falou isso, que eu precisava levantar e caminhar. Eu precisava caminhar. E depois no final, né, na última ministração, na hora da unção da pastora, né, com o Espírito Santo, uma missionária que estava lá veio orar comigo. Não conheço o nome dela, uma que orou com você também. Ela veio e confirmou as palavras dela, que Deus queria me levantar de dentro. As mesmas palavras que Deus usou, Deus confirmou. Que eu precisava me levantar de dentro, que eu precisava caminhar. Que eu não podia ficar parada, que eu precisava caminhar. E foi lindo, né? Porque eu vi realmente Deus confirmando, né? E Deus falando que Ele ia usar a minha vida. Que Deus tinha muitas coisas para fazer. E foi tremendo. Que lindo, glória a Deus, que lindo! E ontem daí as meninas foram jantar em casa, né? Porque o Espírito Santo, naquele dia o Espírito Santo, né? Leva elas na sua casa, né? Leva elas pra tua casa. Aí a pastora não podia, né? Porque ia descansar. Aí levei as meninas, fizemos uma pizza, né? Conversa vai, conversa vem, tudo conversando as coisas de Deus, né? E depois oramos e realmente Deus mostrou, revelou muitas coisas e Deus foi confirmando, né, que realmente a gente precisava se posicionar, né, que eu e o Cristiano precisaríamos se posicionar. E uma das minhas preocupações sempre foi a Maria Eduarda, porque desde o ventre, desde que ela nasceu, Deus me entregou uma palavra profética para ela. Gente, que Deus iria usar muito ela. E ontem daí orando, Deus revelou que... E foi incrível, a Sueli me contando uma experiência dela, que aconteceu na vida dela em relação a uma boneca. Ela me contando, me veio à mente de uma boneca no quarto da Maria Eduarda fazendo a mesma coisa. Mas eu realmente achei que fosse a minha imaginação. Como ela contou de uma boneca, eu achei que eu já imaginei uma boneca da Maria Eduarda. E quando chegamos no quarto para orar, Deus revelou que realmente tinha algo em cima do guarda-roupa, onde estava aquela boneca. E ela nem sabia, nem comentei ontem, contei hoje para ela. E daí na hora que eu entrei, depois oramos, expulsamos, aí entramos no quarto e eu falei, nossa, eu olhei para a boneca, eu falei, tem uma sensação de que ela está vigiando a Maria Eduarda. Aí a Sueli falou, é isso mesmo, né? Tinha um demônio ali, que estava ali, na mesma direção da cama, vigiando. E realmente assim, Deus... né? Levou nós a tirar, destruir, né? Oramos, expulsamos, ungimos toda a casa. E eu comentei com a Sueli, eu falei, Sueli, e agora? E a Maria Eduarda? Porque a Maria Eduarda estava dormindo. Eu falei, como eu vou falar pra ela? Dessa boneca, né? Eu imaginei que realmente ela não ia querer. Mas o Espírito Santo é tão lindo, Deus é tão lindo, que já ministrou, ela dormindo, Deus já ministrou o coraçãozinho dela. Aí terminamos de orar, as meninas foram embora. Aí a Maria Eduarda acordou. Eu levei ela pra cama pra dormir, ela acordou. Daí eu já contei. Eu falei, eu não posso deixar ela dormir com aquela boneca ali, né? Eu preciso resolver isso. Mas preocupada com a reação dela não querer. Na hora que eu contei, ela olhava pra boneca, olhava pra cama. Daí começou a chorar. Né? Começou a chorar. E daí eu falei, filha, nós podemos tirar? Ela pode. Depois tiramos a boneca. Aí depois deu um tempinho,
Quando eu voltei no quarto, ela já tinha tirado todas as bonecas. Glória a Deus. Umas ela colocou, umas eu tirei, ela deixou eu tirar, outras ela pôs dentro de uma lata e abriu, no mesmo lugar onde estava a boneca, ela abriu as 2 bíblias que ela tem e um livro ilustrado de Bíblia no lugar. Então eu achei assim que foi lindo. Porque eu tão preocupada com a reação dela, mas o Espírito Santo já tinha ministrado ela dormindo. E eu não mandei ela tirar as outras, ela mesma tirou. Aí eu deitei com ela na cama pra orar, e daí ela falou: mãe, é de Deus elas terem vindo aqui, hein? Olha que Eu falei: é de Deus, filha. Ela falou: olha, olhando lá onde a boneca tava, não é que é verdade que ela tava me observando o tempo todo? sentia mal. Eu falei: glória a Deus. Que lindo! Assim, foi maravilhoso. Que lindo! Então começou no congresso e se estendeu e Deus foi fazendo. Glória a Deus. Então vamos orar e agradecer, porque grande foi o mover. E o Senhor que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar. Amém. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti, ó Pai Celestial, por este momento, quando nos regozijamos na Tua presença, pela Tua fidelidade e pelo trabalhar do Teu Santo Espírito no coração, na alma, na mente, nas emoções da Grace Kelly. Senhor, cumpre o Teu querer na vida da Tua serva e que nunca mais ela tenha essa sensação, essa tristeza, essa angústia, em nome de Jesus, e todo esse amarrio de uma vez por todas. Nunca mais, em nome de Jesus, e todos os demônios que aprisionavam, nós lançamos mais uma vez para o abismo e proibimos de retornar em nome de Jesus. Senhor, derrama do Teu óleo, da Tua unção, e que nunca falte do Teu óleo sobre a cabeça da Grace, em nome de Jesus. Unge as suas mãos, ó Deus, e continua usando a tempo e fora de tempo. E nós profetizamos que nunca mais ela será aquela Grace tímida, ó Deus, introvertida, mas que a partir desse seminário seja um divisor de águas mesmo, em nome de Jesus, e que todos possam ver o resplandecer do Teu rosto sobre ela, em nome de Jesus. Amém. E amém. 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 Finalizamos na oração. Quanto tempo? Já, alguma coisa. Que lindo, não é? Gostoso essa manifestação do poder de Deus, onde ouvimos um testemunho tão maravilhoso, resposta de oração do congresso, e nós sabemos que grande foi o mover do Senhor, grande foi o agir de Deus na vida, não só da Grace, mas outras pessoas que já também testemunharam alguma coisa. Então, que nós possamos continuar glorificando a Deus, porque só Ele pode fazer nova todas as coisas. E aqui estamos como reconstrutores de templos do Espírito Santo, declarando que só Jesus Cristo é o Senhor. Que Deus também abençoe o seu lar, a sua vida, e você também se levante de dentro, crendo que o Senhor fará nova todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.